boa noite. Estamos aqui novamente para a nossa live sobre constelação organizacional. E nessa semana aí que antecede ao Dia das Mães, né? Deixa eu chamar a Alba para a gente iniciar aqui a live, só um minutinho. Oi, Alba, boa noite. Oi, Dani. Bem-vinda. Boa noite, Daniela. Prazer Lê. estar aqui mais uma vez. Daniele. Sempre confundem. Tem Daniela, Daniele, Eu Daniele. acho que eu acho que eu fiquei nervosa, Dani. É porque eu te chamo de Dani, o som tá bom pra você? Tá bom, sim. Tá bom? Não tô conseguindo ouvir. Vamos só esperar um pouquinho. Mais pessoas estão entrando. E eu vou aproveitar só falar um pouquinho aí para registrar aí o tema da nossa live e a nossa intenção aí com esse tema também, falar um pouquinho enquanto as pessoas vão acessando. Então, esse tema, as constelações organizacionais e a influência do feminino nas empresas, né? Aí nessa semana que antecede ao Dia das Mães também, né? Então, no domingo, Dia das Mães. Então, tem aí uma importância, um significado também desse feminino, né? E o porquê também de colocar o feminino, né? E não a gente colocar, poderia ser o título As Mulheres, né? A importância das mulheres na organização e na empresa. Mas a gente vendo, né? Preferimos colocar como feminino. Por quê? Porque existe uma diferença entre você falar do feminino e de ser mulher, né? O feminino, ele, na minha opinião, tem que existir nas empresas e não está ligado somente à mulher, né? O homem também tem o feminino. Então, a gente está falando, na verdade, do masculino e do feminino dentro da empresa também. E do lado materno, que esse feminino desperta, né? E dessa questão que o Bert fala também, que o sucesso tem a cara da mãe, né? Então, que é uma coisa que também vamos falar. A mãe também está ligada ao feminino, o materno, mas também gostaria de falar um pouquinho desse feminino também, como energia feminina, que o masculino também, os homens também têm essa energia, né? Então, nesse sentido também acho importante de nós falarmos um pouquinho, né, sobre isso. Alba, se você quiser falar um pouco também da sua opinião, aí um pouquinho do seu conhecimento com relação a isso, antes da gente começar mesmo com, com a live, mais pessoas entrando. Ai, Então, bem-vindo as Dani. pessoas que já estão chegando. O Edson, meu primo, Anerilda, Boa A noite. Anne, uma amiga minha. Que bom ter você aqui. Boa noite. Então, como eu errei o seu nome, eu posso continuar chamando de Dani. Dani. Quando você me propôs, né, esse assunto, e ouvindo você falar, é tão interessante. Eu gosto muito de falar. Depois que eu ouço a pessoa, qual é realmente, eu achei muito interessante a sua proposta.
eu falei, mas qual era o objetivo de Dani? A gente não falou disso, né, do que você está falando, qual é de você olhar para a diferença, da diferença do feminino para ser mulher. E para mim eu não tinha olhado por esse ângulo. E para mim foi muito bacana, né? Porque eu consigo perceber a diferença agora que você se expôs. E é um tema assim muito, muito bacana para esse momento que a gente está vivendo, da diferença. Agora, compartilhando com você agora, eu entendi mais profundamente quando você fala do feminino, porque nós temos realmente o nosso lado feminino e masculino. E falando do meu professor, quando ele dizia que eu digo que a gente precisa fazer realmente uma live nesse sentido, e eu já ia propor, e você me traz ainda no Dia das Mães, mas assim, realmente sem a gente ainda passar por esse lado do Dia das Mães. Mas nós temos o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. E quando a gente consegue unir, quando a gente consegue estar em paz com o nosso lado feminino e o nosso lado masculino, o meu professor dizia, você já se basta, você é um casal. Bert Hellinger fala muito disso nos livros dele, fala muito nas constelações. Ele diz que mulheres independentes é difícil, né? É difícil casar, é difícil ter um homem assim, porque elas se bastam. E quando ele diz isso, ele diz exatamente, assim, como quando ele diz isso, eu acredito muito, é como se eu tivesse em mim, né, o masculino e o feminino. Embora eu acho fundamental, eu continuo dizendo que eu ainda estou solteira, eu sou mãe, mas eu estou solteira, eu sou um casal hoje, mas acho assim, não descarta a possibilidade, lógico, de aparecer alguém, que é muito Sim. bom namorar, né? Mas é isso, então assim, mas também quando você consegue ficar sozinha e você está em paz, você se basta, né? E quando você leva essa possibilidade para dentro da empresa, e eu gostaria de dizer boa noite aqui a Elisângela, Magnólia, que é empresária e mulher empresária, tá? Que aí, Meg, eu acredito que você tem uma função e faz é muito pertinente nessa nossa live, porque a gente está falando justamente de ser empresária e de ser feminina e dessa possibilidade de levar a empresa sem ter a presença de um homem, né? Porque quando a gente vai para o lado empresarial e dentro da constelação organizacional, quero deixar claro que é constelação organizacional. São as constelações que acontecem dentro da empresa, quando nós podemos olhar para os problemas, para os conflitos, dentro da empresa, aqueles conflitos que existem da empresa, a partir através da constelação familiar. Né? É interessante deixar claro que a constelação organizacional é que a gente acha que as pessoas sabem, né, Dani? Sim. Então, e que realmente existe um equilíbrio, existe uma força muito grande quando existe os dois, existe um homem e uma mulher por trás de uma empresa. É aquela história que diz assim, atrás de um homem tem uma grande mulher. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessa força, eu acredito muito na força da mulher. E eu acreditava já nessa força, e antes e depois da constelação, mais ainda. Mais ainda. Então, assim, exatamente, é muito interessante essa questão do feminino que você trouxe à tona, porque posso te dizer que quando você veio e trouxe essa possibilidade, que eu gosto muito, você me faz pensar, você me faz sonhar, você me faz querer falar, assim. Quando você diz o sucesso tem a cara da mãe, que na verdade é o que está a nossa abordagem, a nossa proposta de falar um pouco, o sucesso tem a cara da mãe, e a importância do feminino nas organizações. E eu estava olhando, o que eu me peguei muito foi em relação a falar, em relação ao sucesso tem a cara da mãe, e você traz à tona essa fala em relação ao feminino. Sim. Então, antes de
falar mais sobre, né, a nossa mãe. Acredito que também a proposta da live é pegar essa importância da mãe nessa semana direcionada, Sim, homenageando as nossas mães. sim, Mas eu gostaria que você, já que eu acho que a gente na nossa live a gente pode ficar, né, trocando, eu te sim. pergunto, você me pergunta, e deixando também as pessoas participarem. Quem quiser fazer alguma pergunta, falar algo, compartilhar algo, né, Dani? Isso, Então é isso. sim, pode ficar à vontade também, as pessoas para escrever alguma coisa ali, a gente vai ler, fazer alguma pergunta, então fica à vontade mesmo. E então só retomando, né, o que a gente estava falando com relação ao feminino, eu tenho assim uma grande para mim são grandes descobertas, né? Olhar para essa questão do feminino e do masculino, porque você não precisa nem desqualificar ou nem desmerecer o outro para que você consiga ter, né, sucesso ou que você consiga estar bem dentro da empresa, com que você consiga aprender ou levar o seu conhecimento, né? Então, quando falamos do feminino e do masculino, seria buscar esse equilíbrio, né, entre você trazer o lado feminino para a empresa, que é você poder ser gentil, você poder ter as delicadezas, você poder resolver as coisas com mais uma visão mais materna também, agora até trazendo a parte da mãe, que é inclusa aí no feminino com uma visão mais humana e não tanto do masculino, que também é necessário, mas quando há esse equilíbrio, isso traz uma harmonia, né, para a empresa também, e não ser só no sentido de competição ou de aquele instinto de sobrevivência mesmo e aquele pensando só também em prover ou no dinheiro, né? Então, acho que o equilíbrio entre o masculino e o feminino é essa questão que o Bert também fala de olhar para a vida, né? A mãe é a vida também, a mãe é que dá a vida. Então, também aí uma forma de olhar para o feminino, para a mãe, né, para a mulher, que não quer dizer que são só as mulheres que têm essas energias e essa maneira de agir ou de se relacionar, né? Porque quando a gente fala de constelação organizacional também, estamos falando de relacionamentos, né? Como é esse sistema de relacionamentos dentro da empresa? As pessoas, os empresários, eles sabem muito sobre a questão prática, sobre números, sobre muitas coisas, e são muito bons nisso, né? E é muito importante dentro da empresa. Mas eu lembro que quando o Bert trouxe essa visão organizacional e essa aplicação da constelação dentro das empresas, ele também deixou bem claro que é na questão dos relacionamentos que ele pretende focar, né? E relacionamentos também geram sucesso, também gera dinheiro, também gera. Tudo está interligado, né? Então, se você vai olhar para algo dentro da empresa que tem a ver com relacionamentos, de alguma forma também vai ter um impacto nas vendas, vai ter um impacto no financeiro, vai ter essa visão, porque vai partir de pessoas, né? E pessoas são relacionamentos em qualquer lugar, né? E pessoas também são esse todo, né, de feminino e de masculino e de tudo que elas trazem das suas vivências e das suas funções aí dentro de uma família, que quando você vai para a empresa você leva também
isso que você aprendeu, né, na sua família ou na sociedade, ou aí, né, olhando mais aí em todas as eras aí, o quanto foi essa diferença entre o masculino, o feminino, e também o quanto foi as conquistas, né, das mulheres, das mães também. Então, isso tudo tá tudo relacionado, né, dentro de uma empresa. Então, não, os homens também podem ser femininos, também podem ser mais gentis, né? Podem ser olhar mais as belezas aí de um trabalho, de um negócio e não só aquele lado tão pesado, né? E tão duro e tão não, nós temos que como se tivesse naquela época ainda de que precisa sair caçar, né? E precisa eu vejo, tem até uns ditados, né, que falam matar um leão por dia. Tem várias coisas que as pessoas usam ainda que vem lá, né, desse lado primitivo. Então, e será que as nossas empresas, as nossas organizações não estão já tendo esse olhar um pouco mais leve, né? E aí mais amoroso, mais delicado do olhar feminino, né? Até os homens, né? Também ter esse olhar feminino. Então, eu acho que é nesse sentido, falando do feminino dentro da empresa, né? Trazer um pouco mais de leveza. E se você quiser falar um pouco também sobre essa percepção do Bert, né? Do sucesso ter a cara da mãe, né? Qual foi essa descoberta dele, né? E o que ele quer trazer para nós, né? De informação com relação a isso. Também pode ficar à vontade. Então, Dani, ouvindo você falar, é muito interessante porque, assim, o que eu percebo ultimamente, nós estamos indo para uma nova era. Existe aí, né, tudo muito novo. Aquele formato realmente de empresa onde o homem mandava, onde o homem direcionava, ele está se perdendo. Existe aí mulheres aqui no Brasil, no mundo inteiro, mulheres assim, empresárias, né? Sem precisar estar casada, sem precisar que o homem faça parte da empresa dela. Então, é o que a gente está falando, existe aí, eu acredito muito, existe um equilíbrio nas atitudes dela, um equilíbrio entre o feminino e o masculino, né? E também homens que estão comandando as empresas sozinhos, mas acredito que ainda aquelas pessoas, aqueles casais que se juntam para construir uma empresa, eles também dão muito certo. Eles dão muito certo, se tiver um equilíbrio. Se tiver um equilíbrio, é engraçado que tem umas dicas através da constelação que eu acho bem interessante. Tipo, existe ainda uma diferença entre homem e mulher, né? Existe uma diferença que, através de muitas constelações, que eu já conduzi algumas, e que Bert também falou, né? Eu já tive a oportunidade de presenciar, é que quando existe, é tão interessante, que quando o homem, eles criam a empresa, quando marido e mulher criam a empresa, a gente já está falando disso, e eles estão trabalhando ali dentro, a mulher tem que ser submissa ao homem, tipo assim, a tarefa de mandar, a tarefa de ser líder é do homem nesse sentido. É muito interessante isso. Nesse caso, em relação à empresa, marido e mulher juntos, ela tem que respeitar o papel, né, a hierarquia, na verdade, o que veio antes. Ainda que comece a empresa juntos, o homem, nesse sentido, ele tem o papel aí de ser o líder, de ir adiante. É tão interessante que e se a mulher começar uma empresa, abrir uma empresa e de repente ela casar e esse marido vir para fazer parte dessa empresa,
essa empresa não cresce. É muito interessante essa hierarquia, essas dicas que vêm através da constelação. Então, a não ser que eles tenham um discernimento real para isso, entendeu? É muito interessante. Você tem que respeitar o lugar do outro, como marido, como empresário e como empresária dentro da empresa. Tem uma outra dica em relação a isso, que é tão interessante, que em relação a seguir. A mulher que segue sempre o marido para onde ele for. Se o contrário acontecer, é muito difícil que esse relacionamento dê certo, que essa empresa dê certo, que é nesse sentido, tá? É muito interessante olhar para essa história, para essa situação. Então, muitas vezes é muito interessante, é muito melhor que você coloque sua empresa sozinha e que ele coloque a empresa dele sozinho, né? Mas o formato de casal dentro da empresa, quando é respeitada essa ordem, dá muito certo. Eu acredito muito na empresa, eu acredito muito no crescimento da empresa em relação ao casal. É muito forte a união dos dois, assim, um levando o masculino ali, né, honrando o masculino, o outro honrando o feminino, porque a igualdade no relacionamento mulher entre um dá e o outro recebe ali, em relação ao relacionamento de casal, tem que ter esse equilíbrio. Dentro da empresa, nós mulheres temos que respeitar o lugar do homem nesse sentido. Por que eu quis trazer à tona aí? Boa noite, meu cunhado entrando aí, esposo de minha irmã, meu irmão. Por que eu quis dar esse exemplo? Porque, de outra sorte, como o tema traz aqui, que eu digo que o sucesso tem a cara da mãe. Essa é uma das frases mais ditas, mais repetidas, eu digo que viralizou nas constelações familiares. O sucesso Sim. tem a cara da mãe. Essa é uma das frases que Bert Hellinger, ele começa, na verdade, o livro História de Sucesso, História de Sucesso na Empresa no Trabalho, justamente falando disso, e fala sempre, né? Por que é que o sucesso, que ele diz que o sucesso tem a cara da mãe? Ele pode explicar melhor sobre a mulher segue homem? Ai, que bacana. Então, deixa eu te falar, é o seguinte, antes de entrar aí para a gente falar né, em relação à mãe, em relação à importância da mãe. Veja bem, nos relacionamentos de casal, para a constelação familiar, Bert Hellinger quando nós conduzimos constelações, nós vemos a importância que tem o equilíbrio, né, do relacionamento de casal, a troca equilibrada entre um dá, o outro toma, um dá e o outro recebe. Bert diz, e eu acredito muito também, quando existe essa troca equilibrada no relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento vai adiante, ele tem sucesso. É uma das ordens dos relacionamentos que nós falamos nas constelações familiares. Na constelação organizacional, nas constelações na empresa principalmente, quando homem e mulher estão dispostos a abrir uma empresa, é interessante que o comando dessa empresa seja do homem. O homem tem força, né? São percepções que nós descobrimos, que nós percebemos através da constelação familiar. Na empresa, a mulher ela é menor que o homem, né? Na empresa. E quando existe os dois como donos dessa empresa, tá? Eles seguem, mas a mulher está ali respeitando o comando maior, a visão maior. Ela tem uma visão também, isso não quer dizer que essa visão dela não é certa. Mas que muitas vezes ela precisa voltar, se colocar um pouco menor que o homem para que essa empresa prospere. Em relação a mulher seguir o homem, eu peguei esse exemplo porque muitas vezes, e nós percebemos muito, e eu já conduzi muitas constelações, eu vou dar um exemplo. Se a mulher casou com um homem em São Paulo, ela é daqui da Bahia,
e ela casou, ela estava lá em São Paulo, ela casou, ela arranjou o marido lá. E ele é de lá de São Paulo. Se eles resolverem vir para a Bahia, né? Muitas vezes, gente, isso não pode ser que existe aí, que de repente ele esteja emaranhado e que tenha família aqui na Bahia e que ele esteja voltando, de repente esse casamento dá certo, mas eu estou falando de uma forma geral em relação a muitos que a gente conduz. Então, se essa mulher, se eles resolverem vir para a Bahia, aqui é o lugar dela, não dele. Se vir para a Bahia, ele acompanhar ela aqui para a Bahia, é engraçado que esse casamento, esse relacionamento vai acabando. Eu falo isso e falo isso de uma forma bem prática, porque eu tenho conduzido algumas constelações nesse sentido, porque eles vêm cheio de amor. Eles vêm para colocar alguma coisa para trabalhar juntos e de repente esse casamento ele começa a enfraquecer. Enfraquecer inconscientemente, existe aí uma vontade gigante do homem de voltar para a terra de origem dele. E daí acaba que o casamento, se a mulher não quiser acompanhar ele de volta, esse casamento acaba. E eu já tive na prática a oportunidade de ver acontecer essa situação. A diferença é que se eles forem lá, o homem é daqui da Bahia e for para São Paulo e lá casar com a mulher, que ela é paulista e tal, muitas vezes, e ela vir para a Bahia, esse casamento ele tem muito para prosperar. É muito interessante a gente perceber, esse casamento tem força. Nesse sentido, a mulher, não é que ela seja mais frágil do que o homem, na verdade, eu não estou falando de fragilidade, eu estou falando de lugar, né? Do lugar que muitas vezes a gente percebe através das constelações, onde é nosso lugar e é mais fácil da gente perceber. Muito interessante isso. Se vocês quiserem compartilhar mais a respeito disso, nós estamos às ordens, né, Dani? Sim, mas então, eu acho que é isso falar. mesmo, as dinâmicas, né, que acontecem nos relacionamentos, né, e a força, né, que o Bert fala que tem num relacionamento, né, essas dinâmicas. Então, acho que é essa observação mesmo, como você falou, de onde está essa força, né, em algumas dinâmicas, alguns movimentos que acontecem, né, ali na relação de casal, né. Então, foi mais essa observação que ele quis dizer, né? Que o que tem força nesse momento, para que isso prospere mesmo. Acho que é isso. Então, eu quis trazer esse exemplo à tona, por quê? Porque eu acredito que é esse exemplo que talvez a gente possa exemplificar muito mais em relação ao feminino e em relação ao masculino. Por quê? Quando a gente parte para a frase o sucesso tem a cara da mãe, o que Bert Hellinger percebeu através, que fez ele construir essa frase? Ele diz o seguinte: o nosso primeiro sucesso na vida vem através do nosso nascimento, vem através da nossa mãe, né? É lógico que o pai tem muita importância, porque nós existimos através do pai e da mãe. Mas a gente só chega nessa vida se a nossa mãe permitir. Se ela realmente estiver disposta. Ela tem meios de abortar, como muitas mulheres abortam, né? Ela tem meio. Então, assim, ela teve minha mãe teve toda a oportunidade de dizer se queria que eu viesse para essa vida ou não. E ela permitiu, com todas as dificuldades, com todas as dores, com todas as alegrias, ela permitiu que eu chegasse. Então, ele diz que o primeiro sucesso na vida é o nosso nascimento. E o nosso nascimento chega através da nossa mãe. E daí vem toda a nossa força. Né? Ele diz que quando é o parto normal, que se chama aqui no interior, né? Quando é o parto, eu acredito que o parto que vem é natural, nós temos mais sucesso ainda do que quando a mãe, a gente chega nessa vida através do parto cesáreo. Bert diz que muitas vezes
lá na frente nós percebemos o quanto esse movimento, que ele chama de movimento interrompido, e a gente perde muitas vezes a gente perde a força de ter sucesso na vida. E que essa força a gente pode perceber através das constelações familiares, onde foi que a gente ficou enredada, onde foi que a gente saiu dessa força, onde a gente deixou de ter essa força, né, de pegar, de tomar essa força da mãe. Existe aí. Então, a partir desse princípio, desse início aí, é daí que eu acredito que ele diz que você precisa estar conectada com sua mãe para que o sucesso chegue na sua vida, né? E digo assim, sem desmerecer o pai, a força do pai, porque lá na frente, quando a gente já está grande, onde ele diz que quando ele não tá, ele não tem conexão com o pai, que é o pai que leva o filho para o mundo, cabe aí a mãe levar o filho para o pai, para que, né? Quando eu falo disso, que é levar o filho para o pai, você percebe ultimamente, existem muitas mães solteiras, existem muitos filhos que não conhecem o pai e muitos filhos que não vão até o pai porque por mágoa, ressentimento da mãe em algum momento não leva o filho para lá. Então, nesse sentido, o filho se enfraquece muitas vezes, né? Sim. E aí é nossa responsabilidade como mulher. Então, assim, nós temos muita responsabilidade. A nossa responsabilidade como mulher, como mãe, é gigante, né, Dani? É muito Sim. grande. Mas quando a gente descobre o nosso papel, e eu acredito que fica tudo muito mais fácil. Então, e daí Bert, para completar essa história aí em relação ao sucesso tem a cara da mãe, ele diz o seguinte, e é muito sério, ele diz assim, se você não respeita a sua mãe, você não respeita o seu trabalho. Se você não respeita a sua mãe, você não respeita os homens. Inclusive, eu quero fazer falar algo sobre essa questão, porque ontem eu publiquei um post dessa frase, né? Quando você não respeita a sua mãe, você não respeita os homens. E daí uma pessoa me chamou lá no privado, ela disse, eu não entendi essa frase. Aí eu perguntei para ela, eu volto a pergunta, mas por que você não entendeu? O que foi que te incomodou? Ela disse, porque eu achei que quando o homem não respeita a mãe, ele não respeita a mulher. Aí eu disse, por quê? Você só está olhando para o outro. Se você olhar para você e olhar para o seu lugar, e você buscar o seu lugar, você vai perceber que essa frase te incomodou e você não quer olhar para isso. Como é que está o seu relacionamento com sua mãe? Entendeu? É tão mais fácil você olhar para o relacionamento do outro, né? É tão mais fácil porque a gente acredita que não, eu estou no meu lugar, eu estou certa em tudo. E a gente não percebe depois você... É tão bom quando a gente diz, poxa, eu sou imperfeita, né? Eu posso errar, eu sou humana. É tão mais leve, né, Dani? Muito, então, muito mais leve. Porque então, quando você fala que você é perfeita, na verdade, você já está automaticamente também colocando uma cobrança no seu filho, né? Porque se eu tenho uma mãe perfeita, eu tenho que também ser perfeito e, né, e não errar e não poder também ter essas possibilidades, né? Então, quando os pais também conseguem se mostrar imperfeitos, eles dão essa possibilidade para os filhos, né? E eles também mostram que a vida também não é só coisas... não é só de coisas que dão tudo certo, que é tudo simples, né? Não que a gente tem que colocar peso nisso, né? Mas eu acho que é para realmente no sentido de fortalecer, né? Com os desafios, né? Que temos na vida e não se colocar como vítimas, né? Mas em encarar como desafios mesmo e aprendizado e como
os nossos pais nos dão essa possibilidade, né? E nos dão através do que eles também passam para os filhos, né? Eles também estão possibilitando que os filhos ganhem essa força, né? E tenham essa força através deles, né? Então é bem interessante também quando a gente fala nesse ponto, né? De não, de não se colocar vulnerável às vezes e não poder mostrar que também chora, tá triste, que também algo não deu certo, que não foi como, né, gostaria. Então isso são sentimentos, são coisas humanas, né? Porque os pais são muito humanos, né? Eles não são santos, não são deuses, não são, né? Eles são humanos. Então é isso que os filhos também precisam olhar para esses pais, né? Como seres humanos que também falham, que também têm as suas dificuldades. Então isso se torna muito mais leve, né? Para a família, para poder seguir, né? E não haver tanta cobrança também e coisas que às vezes se tornam mesmo irreais e não tem, né? Você não vai te levar pro sucesso mesmo e nem para harmonia, né? E pro equilíbrio, para esse equilíbrio aí que a gente vê tanto na constelação, né? Que também causa tantas desordens, né? É isso. Não queremos dizer com isso que nós precisamos reconhecer que quando erramos a gente busca, né, compensar, a gente busca não continuar errando. O que a gente fala em relação a não ser perfeito é reconhecer que ninguém é Deus, né? Que nós somos realmente o que você falou, nós somos pessoas comuns, que pai e mãe são comuns, que eles muitas vezes erram querendo acertar, muitas vezes erram e nessa posição de pai e nessa posição de mãe, levando em consideração o Dia das Mães e focando aqui na mãe, porque quando a gente vai para a constelação, é engraçado que muitas... A gente vai primeiro e leva para o relacionamento em relação à mãe. Qual é o seu relacionamento com sua mãe? Como é que está o relacionamento com sua mãe? E eu acredito que 90% das pessoas que são submetidas, que se permitem ser conduzidas pela constelação, elas percebem que em algum momento existiu ali um fator, uma causa que infringiu essa ordem dela em relação à mãe dela. Muitas vezes existe aí essa falta de aceitação em relação a algumas atitudes em relação à mãe, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe fez aquilo, porque minha mãe não é como eu gostaria, porque, gente, mãe não tem que ser como eu gostaria, mãe me dá a vida, mãe dá a vida. Você é tão pequenininho, quando você chegou aqui, sua mãe já cresceu, já tinha passado por tantas dificuldades, já tinha passado por muitas dores e ela dá o que ela pode dar dentro das possibilidades dela. Muitas vezes ela está emaranhada e nós nos emaranhamos nos problemas dela de forma por amor. Sim. Muito amor à mãe, nós vamos para os problemas delas e muitas vezes repetimos os padrões, repetimos as dificuldades que existem na família por amor. Você quer falar um pouco sobre isso, Dani? Pelo amor cego. Eu vejo também que muitas coisas são, na verdade, inconscientes, né? Porque quando nós fazemos essa pergunta para as pessoas, como que está o seu relacionamento com a sua mãe, a maioria das pessoas também respondem, não, tá tudo bem. A gente se dá muito bem, tá tudo certo. Mas eu vejo que o que acontece são realmente esses traumas, essa visão infantil mesmo, né?
que guardamos da nossa criança também com relação à mãe, né? Da maneira como fomos cuidados, ou se a gente não teve a atenção que, que para a criança, né? A demanda dela e de cuidado, de atenção, de presença, tem uma medida, né? Tem um, ela deseja ter a presença da mãe profundamente, tipo, o máximo possível do dia. Se um dia tem 24 horas, a criança quer. Vai depender dessa medida também que a criança vê, que a criança sente, que ela teve essa presença da mãe, que ela teve esse contato com a mãe, ou às vezes também numa situação específica, num fato mesmo que acontece ali dela quando criança, né? Isso também já pode ser uma interpretação para a criança de que é uma situação de que a mãe abandonou, de que a mãe não esteve lá, ou de que ela não foi amada o suficiente. E isso são traumas que ficam ali guardados, né? E até muito por falta de conhecimento mesmo, né? De investigar isso e de olhar para isso, que na verdade isso vai ganhando força também esse trauma, né? Vai se retraumatizando essas situações, porque quando a criança vai crescendo, quando ela se torna adolescente, quando vai indo para a vida, vai escolher uma profissão, vai para o trabalho, para os relacionamentos, ela também vai estar levando isso. Então, ela já vai, muitas vezes, com medo de ser abandonada num relacionamento, ou com medo da questão financeira também, de repente, uma fase de vida aí, né, em que não tinha, né, todas essas condições, também para a criança é um trauma, né, e ela leva isso adiante. Então, muitos dos nossos comportamentos também, que às vezes parecem tão simples e que não, né, não tem tanta importância, também vem dessas relações e da maneira que a criança viu essa relação, né, que ela tem com a mãe. Então, isso causa esses traumas também. Então, você investigando isso, né? O porquê desse medo, o porquê desse cuidado, às vezes distanciamento que alguém tem, né, do outro, já não consegue se entregar para o trabalho também. Isso acontece nas empresas. Eu não consigo realmente dar o meu melhor. Isso pode ter a ver também com alguma situação ou trauma que passou, né, na infância. E como a nossa mãe é a figura aí, como a gente falou, a primeira que está ali em contato com o filho, a que toma as principais decisões aí entre vida e morte, o Bert fala. Eu gosto muito desse livro aqui também, você colocou um ali, mas eu gosto bastante desse, que é As Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. E ele fala muito dessa questão também, que a mãe tem a decisão entre vida e morte também, né? E isso, falando das mulheres também, né? E da mãe, da mulher que é a mãe e vai para a empresa também e trabalha e tem a sua independência, sua vida, seu trabalho, né, nas organizações. Isso também ela pode refletir dentro de uma empresa. Essas questões emocionais que ela já carrega e que são algo pessoal, né? Algo da vida dela de família e de relacionamentos. Isso também, essas dores, ela também vai levar para dentro da empresa, né? Da organização. Então, se não são curadas, se não são compreendidas ou aceitas, ou se ela não concorda e não está em paz também com essas questões da vida dela, ela também
não vai estar inteira no trabalho, né? Isso também é algo que, olhando na prática mesmo, né, impede o sucesso quando você não está inteiro, né, num lugar. E você tá, a mãe precisa pensar nos filhos ou não, em toda uma organização, uma estratégia aí na casa e tudo mais para poder trabalhar também, né? Porque ela não deixa de estar lá também cuidando, né? De estar lá dando esse suporte, de estar lá olhando para sua família primeiro, que veio antes, né? Muitas vezes, desse trabalho. Então, isso também são situações e questões práticas que têm reflexo dentro da organização e dentro das empresas. Por isso, agora, esse equilíbrio também. A gente fala aí nas tarefas e nas coisas entre homens e mulheres, né? E que não existem mais tarefas só do feminino ou só do masculino, né? Também falando agora, porque os dois têm condições de fazer, né, as mesmas tarefas. E não que um precise fazer e ter dentro de si a mesma coisa e fazer sozinho as coisas, né? Ou porque o homem não precisa da mulher ou a mulher não precisa do homem, não. É uma forma de trazer equilíbrio para quando um não tem condições de fazer uma tarefa que seja do feminino, né? Que a gente, do homem ou da mulher, né? A gente determinou isso porque não existe isso, né? O feminino e o masculino têm condições de fazer as mesmas tarefas, né? É só encontrar o equilíbrio mesmo dessas tarefas e dessas responsabilidades, né? E dessa força que cada um tem, né? Então, aí os dois conseguem caminhar juntos e ter o sucesso também no trabalho, né, e nas organizações, tanto se tratando de filhos como pais, né? Os filhos vão ser pais um dia também, né? Ou vão ter seus projetos, as suas coisas, né, para dar conta também. Sim. É isso, é o que eu vejo também e eu estudei aqui nesse livro e vejo nas constelações, né, também essas trocas e esse equilíbrio. Dani, tem uma pergunta aqui. Podemos estar identificados com a criança da mãe? Veja bem, se sua mãe teve algum trauma na infância, alguma situação que aconteceu e que muitas vezes, né, ela não gosta de falar, de repente você pode sim se emaranhar nessa história, né? Acredito que o ideal é que você faça uma constelação, porque aí você vai perceber realmente, antes de criar qualquer coisa, aconteceu isso na história da minha mãe, então eu estou identificada com isso. Eu gosto muito da constelação porque ela é muito prática, ela vai no caso concreto. Nós não ficamos colocando essas coisas assim na cabeça. Podemos estar, porque é uma pergunta muito subjetiva. Talvez sim, talvez não, né, Dani? Sim. Mas acredito que, assim, o que a gente quer dizer é que muitas vezes, se você for reparar, nós repetimos padrões inconscientes da nossa família. E talvez possa ser que sim, que você esteja repetindo algum padrão, alguma coisa que aconteceu com sua mãe quando ela era criança. Mas assim, a criança da mãe é dela, a criança sua é sua, né? Cada um deixando o seu lugar ali, cada um no seu lugar. Você precisa fazer por você, você precisa buscar a solução por você. Se sua mãe tem o problema dela, você precisa aceitar o problema dela, né? Você precisa aceitar. A gente só pode fazer pela gente. É o que a gente muito aprende na constelação familiar e que eu gosto muito, é de eu fazer o meu melhor, de eu buscar o meu melhor. Por exemplo, mamãe diz que filho, homem, não tem que lavar louça. É dela, é um conceito dela. Eu não posso trazer, a gente tem que olhar a modernidade aí, o mundo é outro. Lógico que eu tenho 2 filhos homens, eles precisam sim lavar a louça, por que não? Né? Tem que mostrar, mas assim, se ela cresceu com isso, onde ela cresceu onde
Meu avô tinha que trabalhar e levar os filhos para a roça, por exemplo, então ela ficava dentro de casa com a mãe. Esse é o padrão dela e tá tudo certo com isso. Nós estamos em um outro mundo, então a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Então, assim, é disso, é dela, é dela. Mas aquilo que incomoda, aquilo que a gente reivindica, se você reivindica algo de sua mãe, tipo, ela precisa mudar, porque eu quero, ela faz errado. A gente vê isso, né? Filho cresce, porque tem uma formação, acha que mãe fez tudo errado. E não é assim. O que a gente vem trazer você quer fazer sucesso na vida, respeite sua mãe do jeito que ela é. Se você quiser fazer diferente dela, aí cabe a você mudar, olhar com respeito para a história dela e você seguir a sua diferente. Bert Hellinger diz que a mãe só quer o sucesso do filho, né? Só quer o sucesso do filho. E como é que nós fazemos sucesso na vida? Como é que a gente faz sucesso na vida? Honrando, como é que a gente honra a nossa mãe? Tendo sucesso, fazendo o nosso próprio sucesso, tendo os nossos filhos, né? A gente não pode devolver a vida para a mãe, a gente não pode devolver, mas a gente pode honrar a mãe, a gente pode ter consideração, respeito. Tem um outro exemplo em relação à empresa que Bert diz, desse livro, eu acho bem agressivo, que ele diz o seguinte: se você tem uma empresa e alguém vai procurar um emprego, você pergunta como é o relacionamento dele com a mãe dele. Se o relacionamento com a mãe for bom, ele tem tudo para te ajudar na empresa, né? É muito interessante, não essa observação, ele traz essa observação para dizer assim, o nosso sucesso na nossa profissão depende do nosso sucesso, depende do nosso sucesso, do nosso relacionamento com nossa mãe. É disso, quando ele traz esse exemplo, que ele quer mostrar. Então, as pessoas precisam aproveitar aí o Dia das Mães, né, Dani, para dar uma olhada nessa quarentena. Tem muitas mães idosas aí que precisam do olhar carinhoso, do olhar amoroso do filho, para que realmente esteja melhor. E você também, enquanto filho, o filho que rejeita a mãe, é tão sério que ele atrai para a vida dele, além do fracasso nas empresas, nas organizações, ele atrai doenças, ele atrai câncer. A gente, através das constelações, nós podemos fazer as constelações em relação, olhar para as constelações em relação à saúde também, né? O SUS já reconheceu as constelações desde 2017, dentro como método integrativo de solução de doença, de olhar para a doença. Muitas vezes eu já tive a oportunidade de conduzir constelações onde tem um emaranhado imenso em relação a câncer na família, e esse câncer está direcionado à rejeição, muitas vezes da mãe, né? Muitas vezes da mãe. Então, assim, a gente traz hoje esse tema para dizer que o seu sucesso na sua vida como um todo está direcionado. A gente já está quase terminando o tempo aqui, temos só 4 minutos. Gente, deixa eu registrar só a presença de Nádia aqui, minha funcionária, gente boa demais, né? Continua sendo. E de todos os que estão por aqui, muito obrigada. Né? E eu quero, então, deixar aí uma mensagem, né, para as mães, para as mulheres, para o feminino, né, nesse momento e nesses desafios que as mulheres estão tendo, nesse reconhecimento, né, do seu lugar, da sua contribuição, né, para o sucesso nas empresas, no trabalho, para a força que elas também levam e que elas levem cada vez mais junto esse feminino, né, para levar esse lado mais
mais belo, né? Esse lado mais do cuidado, do humano, né? Também para equilibrar junto com o masculino e que isso traga aí sucesso para todos, né? E para nossas empresas e organizações no geral, né? Porque isso só beneficia a todos e só aumenta aí a nossa economia e tudo que envolve, né? Aí essas empresas que contribuem tanto, né? Com a sociedade, com o país e com o mundo, né? Então eu creio que as mulheres têm muito para contribuir e elas estão crescendo cada vez mais nesse sentido e ensinando muito também aí, né? E olhando muito para elas nessa maneira de que elas também têm esse poder, também têm essa força e essa vontade, né? De também construir aí muito junto com o masculino dentro das empresas, né? Então, a minha gratidão aí pelas mulheres, pelas mães, né, da minha família e as que eu também encontro e que me ensinam muito. E seguimos, né? Temos muito para aprender ainda. E eu sou muito grata a todas. A minha mãe, Então, muito, muito, muito grata por ela. Ela é professora, tem uma história linda aí de trabalho, maravilhosa, tem muito sucesso. E eu também tenho muita gratidão e olho com muito amor aí pro trabalho dela e para tudo que ela realiza, né, aí no mundo e tudo que ela tem a oferecer aí para a vida, né? Obrigada. tem um tempo ainda, Dani? Tem um minuto ainda? Tem mais 1 minuto e meio. Ah, então, deixa eu agradecer minha mãe também, né? Uma pessoa linda, uma guerreira, que teve. Imagina, eu só quero que vocês percebam. Mamãe teve 6 filhos. Olha que força, olha que poder essa mulher teve e essa mulher tem 6 filhos, né? Então, assim, deixo aqui minha gratidão à mamãe, ela que aí abraça aí, que quer resolver os problemas de todo mundo. E assim, e digo mais, e muitas vezes eu digo, ela não permite que a gente cresça. É aquela que quer pegar o filho no colo, sabe? A gente vai fazer uma outra live para falar do filhinho de mamãe, filhinho de papai, que impede o crescimento das crianças aí, que é muito bom ficar no colo de pai e mãe, mas que a gente precisa ir para o mundo, a gente precisa ir para a vida. E é disso, né? Eu fico muito feliz, muito obrigada, Dani, fazer parte dessas lives com você. Me sigam aí no Instagram, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar lá no direct pra gente. Nós já estamos aí prevendo, né? Já tem um canal no YouTube, Alba Valéria. Vão lá, se vocês quiserem compartilhar algo, quiserem perguntar algo, é um prazer. E nossas lives continuam por aí, né, Dani? Sim, e a gente vai deixar salvo também, né? Algo para Sim. quem quiser olhar algo ainda que quer rever ou quer indicar para alguém, também vai estar disponibilizado aí nesses canais aí que a Alba falou e o meu também, aqui do Insta, do YouTube. Então, também quero agradecer a todos que participaram, a todas as mulheres presentes, a todas as mães presentes e ao masculino também, aos homens e muito sucesso para todas e muito obrigada. Também estamos aqui. O que tiver de dúvidas ou qualquer questão também pode nos enviar, que estamos aqui. Então, é isso. Obrigada, Alba. Até mais. Fica Prazer. com Ah, estamos Deus. domingo na nossa live, né? Isso, Convido o pessoal. Domingo temos outra live. Qual é exato. o tema da live de domingo? 11 Domingo horas a da gente vai falar manhã. sobre as mães e a importância do pai também na vida das Ah, mães e sim. das mulheres. Né? Falar um pouquinho dessa importância do pai do masculino.
Então tá bom. Obrigada, Um beijo. Dani. Fiquem com Deus. Uma Beijo. boa noite. Até. Tchau, tchau.